Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Excelência em Conservação de Grãos, nossa aula de número 22. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para a conservação de grãos, sobre o MIP, Manejo Integrado de Pragas. Nós vamos falar sobre fungos, né? E vamos debater um pouquinho, vamos conversar um pouquinho acerca aí das condições favoráveis para o desenvolvimento dos fungos e os probleminhas que geralmente eles nos trazem. Vamos para o conteúdo então, pessoal? Muito bem, né? Então, em regiões de clima tropical, como é o caso brasileiro, se você quiser acompanhar aí na tela, já vamos começar a aula aqui colocando tela, né? Mas se você quiser acompanhar aí na tela agora, né? Então, em regiões de clima tropical, como é o caso, né, da nossa região aqui do clima brasileiro, né? Os fungos, né? Então, eles são os principais micro-organismos que integram aí a microflora em grãos armazenados. E as espécies de fungos mais comuns em grãos armazenados são do gênero Aspergillus e Penincium. E o fungo da espécie Aspergillus flavus, né, que produz a substância tóxica denominada aflatoxina. Até tem uma outra tela aí, você vai poder ver grãos de milhos aí contaminados aí, então, né, pelo Aspergillus flavus, né? Basicamente esse é o fungo aí que indica então o apodrecimento do grão, né, a sua deterioração. Então quando você vê o grão apodrecido, tem a presença ali do Aspergillus flavus. E esse fungo, então, ele é responsável por produzir a aflatoxina, que é uma toxina aí que provoca aí problemas, né, para a saúde humana, né, ou até mesmo para a saúde de animais. Então, o grão que é contaminado, que contém ali a presença da aflatoxina, é um grão que não pode mais ser utilizado para alimentação, para fabricação de ração, ou para alimentação. Isso é um grão que precisa ser descartado, né? Então a aflatoxina ela oferece riscos à saúde humana e à saúde de animais. Então o grão que é contaminado, né, que foi contaminado aí pelo Aspergillus flavus, né, que entrou em processo de decomposição, como a gente pode ver ali na tela a imagem do milho, né, claramente é um grão que está em processo de deterioração, né, um grão que está apodrecendo. Então um grão que está nesse processo, obviamente, né, muito lógico isso, né, um grão que já não serve mais para a indústria, já não serve mais para ser utilizado como alimento, né, é um grão que precisa ser descartado, né. Então daí a grande importância de a gente cuidar do teor de umidade dos grãos, né, a gente levar isso muito a sério, né, a gente precisa ter muita atenção no manejo, na condução do manejo da armazenagem, né, nas questões relacionadas à temperatura e a teor de umidade, né. A temperatura ela vamos dizer assim, é um fator quase secundário, né, para o desenvolvimento de fungos, mas o teor de umidade é fundamental, né. O fungo ele necessita de umidade para se desenvolver, né. Mas o que acontece? Uma vez que a gente tem grãos armazenados então com teor, com temperatura mais elevada, o que acontece? Nós provocamos então a aceleração da sua atividade metabólica, né? Esse grão ele passa a respirar de forma mais intensa, o metabolismo se acelera, né? E com isso esse grão começa a perder água, começa a consumir matéria seca, ele começa a liberar água para o ambiente à sua volta, né? Em forma de vapor. Esse ambiente então se aquece, o grão aquece, né? E acaba provocando aquecimento da massa. E com esse aquecimento que ele gera pelo seu metabolismo e mais a umidade que ele libera então para o ambiente, obviamente se cria ali uma situação favorável para o desenvolvimento de fungos, né? E como a gente viu também na aula anterior falando sobre os insetos, né, nós temos os insetos secundários, né, que eles se alimentam então de fragmentos, de pedaços, de partes de grãos, né, que são os insetos aí que atacam os grãos danificados, né. Então o que acontece? Ou partes de grãos, né, as impurezas. Geralmente o inseto ele ataca a impureza. Então é mais uma coisa, é muito importante a gente novamente retomar isso, comentar novamente, né, a importância de a gente armazenar os grãos limpos, né, livre da presença de impurezas, porque a impureza é uma porta aberta para o ataque de insetos e o ataque do inseto, obviamente, também abre caminho, abre espaço, né? A atividade do inseto abre espaço, né? Cria oportunidade, vamos dizer assim,
para o desenvolvimento de fungos, né? Então os fungos eles vão encontrar o seu habitat perfeito, vamos dizer assim, né, nesses grãos partidos, quebrados, nos fragmentos de grãos, nos grãos danificados pela ação de insetos primários, secundários, né, os grãos, os insetos que conseguem perfurar o grão, que fazem dentro do grão, né, o seu habitat ali, se alimentam, se desenvolvem dentro do grão, então fazem com que esse grão se torne também um local adequado para o surgimento, né, para o desenvolvimento de fungos. Então a gente precisa ter um cuidado muito importante quando se fala em temperatura e teor de umidade, né? Primeiro, devido à questão dos insetos que se desenvolvem em temperaturas mais altas, e segundo, a questão da impureza, né? O inseto ele vai se alimentar da impureza, a atividade do inseto vai deixar resíduos, vai deixar substâncias que são adequadas ou propícias para o desenvolvimento de fungos. Então, a armazenagem de grãos ela forma aí um imenso ecossistema, como nós falamos na aula anterior, né? Onde nós temos o meio biótico, que seriam os seres vivos, os insetos, os fungos, as pragas, né? E o meio abiótico, que seriam então a estrutura da armazenagem, as características de temperatura, de umidade relativa, né? Então tudo isso está relacionado, tudo isso está trocando informação, vamos dizer assim, interagindo entre si. Então a gente precisa levar todos esses fatores em conta e buscar ao máximo uma situação de equilíbrio onde a gente possa promover para esse grão uma condição de temperatura, de umidade relativa adequada para a sua conservação, para a preservação dos seus índices de qualidade e que também mantenha, obviamente, esse grão fora das zonas ideais, né, vamos dizer assim, para o desenvolvimento de insetos e fungos, né, que seria então o tema dessa aula de hoje. Então a gente vai colocar agora aí na tela também, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto, nós vamos colocar aí uma tabela onde a gente apresenta alguns teores de umidade adequados ou ideais, né, para o desenvolvimento de algumas espécies de fungos. Dá uma acompanhada aí, vamos dar uma olhadinha nessa tabela. Olha só. Então nós temos aqui, né, os teores de umidade ideais para diversas espécies de fungos. Nós temos aí a tabela então dividida, né, entre o Aspergillus e o Penicillium, né? E aí nós podemos ver alguns tipos de grãos, né? Nós temos grãos de milho, trigo, sorgo e soja. Então dá uma olhadinha ali, né? Para o Aspergillus restrictus, né, nós temos umidade relativa, né, de 70% e nós vamos ter para ele então o adequado, né, o teor de umidade adequado do grão para que ele se desenvolva na casa de 12, 12,5% falando de soja, para milho 13,5%, 14,5%. Já o Aspergillus flavus, né, que é o nosso grande vilão aí que produz a aflatoxina, né, nós temos aí umidade relativa, né, ambiente na casa de 85%. Isso falando teor de umidade de soja, nós estamos falando de teores aí na casa de 17, 17,5%. Tá? Então se a gente está tendo problema com Aspergillus flavus durante a armazenagem de grãos, muito possivelmente a gente está armazenando grão muito úmido. Né? Esse grão vem do campo aí, de repente vem da lavoura com 17, 18% de teor de umidade e não está passando pelo secador, né? Não está sendo secado. Ou existe algum erro, né, aí nas operações de aeração que estão colocando o ar com um teor de umidade extremamente elevado para dentro da massa de grãos. O que por horas também, levando em conta a nossa característica de clima, na maioria das regiões do Brasil é um tanto complicado, né? Porque as nossas umidades relativas elas não chegam a ser tão altas a ponto de a gente conseguir com a aeração convencional, né, considerando as perdas de umidade que acontecem dentro do sistema, a gente conseguir insuflar ar dentro da massa de grãos com características aí, com teores aí na casa de 85%. Então há algum problema aí quando a gente tem problemas de contaminação aí, por exemplo, por Aspergillus flavus, né? Porque o seu teor de umidade do grão aí é bastante alto, está fora, né, da faixa que se costuma armazenar grãos no Brasil, né? Que a gente costuma trabalhar aí com os 14%, o que já é consideravelmente alto, né? Levando em consideração o nosso clima, levando em consideração a nossa condição de resfriamento, nós já trabalhamos com um teor de umidade consideravelmente alto. Mas, como podemos ver aqui, né, voltando novamente na tabela, né, para o Aspergillus flavus na soja,
teores de umidade ideais, então na casa de 17, 17,5%. Obviamente, esse fungo também ele vai se desenvolver com teores abaixo disso, mas esse seria, né, o teor ideal, né? Então a condição ideal para o seu desenvolvimento, né, seriam nos 17, 17,5%. Mas isso aqui também nos aponta outra coisa, né, que é o que nós falamos há pouquinho, né? O que acontece? Nós temos um grão armazenado com uma temperatura alta, né, nós temos uma dificuldade enorme de resfriamento. Com isso, nós temos o grão armazenado lá com seus 14%, por exemplo, de teor de umidade, temperatura elevada. O que acontece? O metabolismo acelera, a atividade metabólica acelera, o grão aquece, né? Esse grão libera umidade para o ambiente, ele perde água, ele consome matéria seca. Então o ambiente, a massa de grãos se aquece, aumenta a umidade relativa intersticial, intergranular, e isso possivelmente torne mais favorável para o desenvolvimento então do Aspergillus flavus, né? Um grão saudável numa condição ok de armazenagem, né? Uma temperatura adequada, né, para a sua conservação, muito provavelmente a gente não teria problema com o Aspergillus flavus. Muito possivelmente o Aspergillus flavus ele se desenvolve quando nós já temos alguma questão aí em relação à temperatura ou teor de umidade em desequilíbrio. Muito possivelmente os problemas com Aspergillus flavus eles surgem de uma baixa capacidade de resfriamento, né? Ou seja, a gente está armazenando grãos aí com temperaturas aí de repente aí 27 graus, que seria uma temperatura extremamente alta, né, para uma boa conservação do grão. Então nós temos esse desequilíbrio na atividade do grão que acaba se aquecendo por si só, aquece a massa de grãos e aí sim cria condição, né? Então nós temos por aí um caminho viável, né, para que o Aspergillus flavus se desenvolva. Mas vamos voltar ali na tabela. Olha só. Então nós temos aí falando do Aspergillus flavus, né, que acho que é o que mais hoje a gente se comenta, né, a gente mais fala, vamos focar nele aqui, né. Para o milho nós temos então a condição ideal, né, para o seu desenvolvimento aí na casa dos 18, 18,5%, trigo 18, 18,5% também, né, e o sorgo de 19 a 19,5% de teor de umidade. Isso seria então uma umidade relativa intergranular ou intersticial, né, de 85%. Né? Como falamos há pouco, você injetar ar, insuflar ar na massa de grãos com 85% de umidade, umidade relativa de 85%, com um sistema de aeração convencional, obviamente é bastante difícil. Então por isso fica muito claro que o Aspergillus flavus ele é um fungo que se desenvolve quando as coisas já saíram do seu controle, né? Muito provavelmente o grão ali ele já está se deteriorando. Tanto que ele é considerado, né, o fungo, né, do apodrecimento do grão. O grão está podre, o grão já se deteriorou, né, ele está se deteriorando. Então cabe aí a gente entender um pouquinho o que pode estar acontecendo na massa de grãos e por que isso ocorre, né? Então, uma vez, falando assim a grosso modo, né, a gente percebe a presença do Aspergillus flavus, obviamente a gente tem ali grão se decompondo, nós temos grão podre. Esse grão, obviamente, não pode mais ser utilizado, esse grão precisa ser descartado. Nós não podemos misturar esse grão com grão sadio e enviar esse grão para a indústria. A gente tem que pensar muito no seguinte, isso é alimento. Nós estamos tratando com alimento, isso é comida, vai parar na mesa de alguém, né? E aquela toxina vai estar ali, vai contaminar alguém. Então até agora, os últimos dias, eu recebi uma notícia de um amigo aí que desenvolveu um câncer, né? E os médicos aí indicaram que uma das grandes possibilidades do câncer que ele desenvolveu foi provocado pela presença da aflatoxina em algum alimento. Então, para a gente ver a gravidade disso. Então, uma vez que a gente tem grão se deteriorando, grão em estado de decomposição, grão apodrecendo, esse grão precisa ser descartado. E isso vai da nossa consciência e da nossa responsabilidade para com aquilo que a gente está fazendo, né? Então, a gente precisa cuidar da armazenagem de grãos, a gente precisa buscar trabalhar com excelência, buscar entregar um produto de qualidade e também precisa ter a consciência de que se erramos no manejo, se tomamos decisões inadequadas, se perdemos grão, esse grão precisa ser descartado. Nós não podemos mandar isso para a indústria. Nós não podemos pegar esse grão e misturar com um grão saudável e pensar que tudo bem, vai dar tudo certo. Não, você está enviando um grão podre ali, tá? E esse grão vai trazer dano, e vai prejudicar alguém, né? Alguém vai comer isso, né, e vai ter problemas.
e como esse relato aí, uma pessoa desenvolveu um câncer, né? E o câncer está ligado à presença da aflatoxina, né? Então, para a gente levar em conta que esse assunto ele é sério e a gente precisa levar isso a sério, a gente precisa levar isso em consideração e entender que o assunto ele não é uma brincadeira, né? A gente está falando de algo sério, né? A micotoxina, então, é um problema, né? A gente precisa ter consciência disso, que a partir do momento que a gente tem um problema de deterioração no grão, a gente precisa descartar esse grão não serve mais para a indústria, esse grão se perdeu, né? Erramos no manejo, perdemos, tivemos prejuízo, paciência, mas é um grão que não serve mais para consumo humano. Então eu quero colocar na tela agora também mais um gráfico, aí onde vai aparecer algumas informações interessantes aí sobre a questão de perdas de grãos por ação de fungos. Dá uma olhadinha no gráfico aí na tela, olha só. Nós temos então aqui um gráfico, né, que mostra aí a deterioração por fungos em diferentes teores de umidade, né? E nós temos ali então, né, grãos de trigo armazenados por um período de 14 meses com temperaturas, né, entre 20 a 25 graus. E olha o que acontece ali então, com teores de umidade de 12 até 13,2, nós tivemos 0% de perdas pela ação de fungos, né? Quando nós vamos aí a 13,8, nós já temos algo aí na casa de 4% de perdas. 14,2, 5%. Acima de 14, né, quando chegamos ali 14,7, quase 15% de teor de umidade, nós já temos 20% de perdas. Com 15% de teor de umidade, as perdas já chegam a quase 30%. E acima de 15, acima de ali, 15,1, se perdeu toda a massa de grãos no período de 14 meses. Então aí dá para a gente ter uma noção dos prejuízos que os fungos eles podem trazer para a armazenagem de grãos, uma vez que o grão é atacado, né, pelos fungos, e a gente não tome uma medida corretiva urgente, vamos dizer assim. Então, uma vez que é detectada a presença de fungos na massa de grãos, obviamente a gente precisa agir muito rápido, né, porque a tendência é esse grão se deteriorar completamente se a gente deixar assim, né? E muito interessante a gente ver, voltando no gráfico ali novamente, né, a questão da influência do teor de umidade, né? Então, se a gente olhar ali, por exemplo, de 14,2 para 15%, nós estamos falando de uma diferença de 1% no teor de umidade em 14 meses, com 14,2%, né, de trigo ali no caso, falando do grão de trigo, né, se perdeu 5%, e com 15%, 1% a mais de teor de umidade, a perda foi total. Então isso nos mostra o quanto o teor de umidade é importante, não somente para a conservação, para a preservação dos índices de qualidade do produto, mas também para a atividade de fungos na massa de grãos. Então, quanto mais alto o nosso teor de umidade de armazenagem do grão, né, mais suscetíveis nós estamos ao ataque de fungos e mais suscetível, né, nós estamos também à ocorrência de perdas. E como nós podemos ver aqui, é uma tolerância muito pequena, 1% de diferença, 14,2 para 15,1, né? 1% de diferença no teor de umidade. E isso deu uma diferença aí em 14 meses de perda de 5% de perda da massa de grãos por ataque de fungos para 100%. 1% de teor de umidade de diferença. Isso em grãos de trigo. Obviamente para a soja a questão de repente não seja exatamente nessas proporções, né, pela característica do grão em si, né, tem as suas diferenças, mas muito possivelmente seria algo aproximado. Então daí a gente pode perceber a importância de a gente armazenar com segurança, né? Muitas vezes a gente tem aquela ideia, não, eu vou armazenar com 14 porque o mercado paga pelos 14%, mas a gente não para avaliar os riscos que de repente a gente está se sujeitando a correr por essa vantagem ou por essa tolerância ou por esse número que o mercado aceita. De repente a gente ia armazenar de repente ali com 13%, com 12,5%, nos traria uma segurança muito maior, né? A gente de repente poderia ter muito menos perdas devido à ação de fungos, né? E colocar o grão numa situação de segurança muito maior, o que de repente compensaria aquilo que a gente de repente está, entre aspas, perdendo na hora que vai entregar o grão, em vez de entregar com 14, entregar com 13, com 12,5, né? Cabe aí a gente fazer essa análise, será que não compensaria? Será que de repente o
o risco que eu estou correndo por armazenar com 14, às vezes 14,5, né, não compensa, de repente a chance que eu tenho de ter perdas na massa de grãos, será que não compensa, de repente eu armazenar com um teor de umidade um pouquinho mais baixo e não correr esse risco, não ter essas perdas? Será que o ganho financeiro que eu tenho com 14%, ele compensa o que eu perco na massa de grãos com 14%? Ou será que de repente se eu armazenar com 12,5 eu vou preservar uma maior quantidade de grãos, eu vou ter um grão mais íntegro, né, e eu vou de repente equilibrar essa conta aí, né? Ou talvez até ter vantagem financeira, né? Por mais que dê de repente um desconto ali pelo peso, o grão vai estar um pouquinho mais leve, mas eu vou ter um volume maior de grão sadio e saudável para entregar. Então essa é uma análise que a gente precisa fazer, precisa colocar isso na balança e refletir com muita seriedade, né? Então, como a gente viu ali no gráfico, né, uma diferença de 1% é determinante entre você perder 5% do grão ou você perder 100%. De 12% para 15%, são 3% de diferença no teor de umidade, de 12 para 15. 12% perda zero, 15% 100% de perda. Então, cabe aí a gente avaliar os riscos que muitas vezes a gente se submete e a gente se propõe a correr, não é, pessoal? Mas falando agora também um pouquinho sobre a temperatura, né? A umidade é com certeza o fator chave, né, para o desenvolvimento de fungos, mas a temperatura também tem a sua parcela de contribuição. Dá uma olhadinha aí na imagem que a gente vai colocar na tela, a gente vai dar uma olhadinha na tabela, onde a gente tem aí as temperaturas mínimas, ótimas e máximas para o desenvolvimento de fungos, né? Então temos ali o Aspergillus restrictus, temos o Aspergillus glaucus, o Aspergillus cândidos, Aspergillus flavus e temos o Penicillium também, né? Então ali nós temos as faixas de temperatura para o seu desenvolvimento. Então nós encontramos aí, vamos falar do Aspergillus flavus, né, que virou o tema aqui da aula, né? Então, o que é o penúltimo ali da tabela. Por Aspergillus flavus nós temos uma temperatura mínima então para o seu desenvolvimento de 10 a 15 graus. Então ele é um fungo que consegue sobreviver aí em temperaturas baixas e obviamente temperaturas que a gente não consegue chegar na massa de grãos com aeração convencional, com resfriamento convencional. Nós precisamos aí ter alguma tecnologia de resfriamento artificial para a gente consiga atingir temperaturas abaixo disso na massa de grãos, né? Então, voltando ali para a tabela, o Aspergillus flavus, então, a temperatura mínima de 10 a 15, a temperatura ótima de 40 a 45 graus, né? E a temperatura máxima de 45 a 50. Então, olha só, a gente pensar em temperatura para controlar a atividade de fungo não é bem o caminho, né, pessoal? A gente vê aqui que a temperatura ótima para o desenvolvimento do Aspergillus flavus, então, é 40 a 45 graus. Isso novamente nos faz ver o seguinte lá, é um fungo que tem o seu habitat perfeito, né, na fase de deterioração do grão. Então, um grão que está com temperatura de 40 a 45 graus, obviamente é um grão que já está se deteriorando, é um grão que já está em processo de decomposição, é um grão que simplesmente já não serve mais para nada, né? É um grão que precisa ser descartado. Então, o habitat ideal, vamos dizer assim, né, para o Aspergillus flavus, 40 a 45 graus, obviamente isso já demonstra que é uma situação de decomposição, né? Mas vamos voltar ali à tabela. Nós podemos pegar os outros ali, né? O Aspergillus restrictus, né, que é o primeiro da tabela ali, temperatura ótima de 30 a 35, né? O glaucus, Aspergillus glaucus, né, de 30 a 35 também. O Candidus de 45 a 50. O Flavus de 40 a 45 e o Penicillium de 20 a 25. Esse aí é uma temperatura um pouco mais baixa, né? Então, se nós formos olhar aí a grande maioria dos fungos e insetos, né, que atacam a massa de grãos, né, teores de umidade abaixo de 12% geralmente vão ser muito pouco prováveis de você sofrer com ataques de insetos e de fungos, e temperaturas abaixo aí dos 20 graus, dos 18 graus, geralmente também vai colocar já a massa de grãos numa situação, vamos dizer assim, bastante segura, né? Então, aí a gente começa a ver a importância, né, da questão do resfriamento e a questão do cuidado com o teor de umidade, né? Nós temos no mercado brasileiro, né, na pós-colheita, aqui nessa área da armazenagem de grãos a nível de Brasil,
nós temos condições muito pouco favoráveis, muito pouco propícias para a gente armazenar grãos realmente com qualidade, né? Então nós temos a dificuldade de resfriar, né? Nossas temperaturas médias de armazenagem aí na casa de 24, 27 graus, é alto, né? Está numa faixa ótima, vamos dizer assim, né? Para a gente ter problemas com insetos, né? Os fungos, né? A temperatura para eles não é um grande problema, né? A grande questão dos fungos é o teor de umidade, que também a gente costuma armazenar então com o teor de umidade acima do que seria o recomendado, né? Se você pegar qualquer literatura técnica que fale sobre conservação de grãos, todo mundo vai ser unânime em dizer que grão precisa ser armazenado com teores de umidade na casa de 11, 12%. Nós fizemos com 14%, né? Tudo bem, brasileiro, né? A gente tem o nosso padrão aqui, a gente quer andar contra a regra, tudo bem. Mas, obviamente, fazendo isso, a gente está aí na linha do tiro, vamos dizer assim, e a gente coloca o grão sempre numa condição vulnerável e de alto risco, né, para a gente ter problemas então com insetos, com fungos, que falamos na aula passada, ou nós temos problemas com ácaros, né, que falamos na aula passada, ou nós temos problemas então com os fungos, né. Então fica aí mais uma vez, né, aquela insistência que o Marco sempre faz aqui quanto a essa questão do teor de umidade, a questão da temperatura também é muito importante. E se a gente tem condições na unidade armazenadora de investir num equipamento de resfriamento artificial, obviamente isso aí com certeza, né, vai trazer grandes benefícios também para a conservação de grãos. Então, fechando esse nosso assunto agora, né, falamos então na aula anterior sobre os insetos e ácaros, e nessa aula então nós estamos falando um pouquinho sobre os fungos, né, fechando então essas duas aulas, fechando esse assunto. Eu quero colocar ainda aí mais um gráfico para você na tela, dá uma olhadinha aí, né, que basicamente é um resumão disso que nós falamos aí sobre os fungos, insetos, ácaros, né, e as tabelas que a gente apresentou também, falando de temperatura, falando de umidade relativa, teor de umidade, né. Dá uma olhadinha nesse gráfico aí na tela, né. Então esse gráfico basicamente foi uma compilação de algumas tabelas, algumas fontes de pesquisa aí, e também daquilo que a gente já apresentou aqui na aula, onde então a gente coloca ali, né, os ácaros, insetos e fungos nas suas regiões ideais, né, de temperatura e de umidade relativa para o seu desenvolvimento. Então nós temos a região vermelha, né, que você pode acompanhar na tela ali, de insetos, fungos e ácaros, que seriam então ali as regiões ótimas para o seu desenvolvimento, né, que seriam as condições de temperatura e umidade relativa ótimas para o seu desenvolvimento. Lá na região laranja, que então está ali ao redor dessa área, das áreas vermelhas, seriam as regiões onde eles ainda conseguem se desenvolver, mas já fora da sua área ótima, tá? E na área verde, então, né, onde a grande maioria dos fungos, especialmente, né, insetos, eles conseguem sobreviver, mas já o seu desenvolvimento está muito longe do ideal, já o risco de nós termos problema já é bem menor, né, obviamente. E na área branca, que você pode ver ali também no gráfico, né, que seriam então umidade relativa até 60% e temperatura de até 20 graus, então seria uma área segura então para a gente armazenar os grãos, né, livre de problemas aí com insetos, ácaros e fungos, né. Então esse gráfico aí mais ou menos para a gente enxergar isso de forma um pouco mais visual, né, onde estão as regiões, onde estão as áreas, né, mais favoráveis para que a gente tenha problema com cada um deles, né. Então ficamos por aqui, né, fechando com essas duas aulas esse tema aí acerca das pragas aí que estão dentro da massa de grãos, né. Nós temos também outras pragas, né, nós temos problemas aí com roedores e com pássaros, mas eles não fazem parte aí do ecossistema, da massa de grãos, não estão ali dentro da massa de grãos, né. Então nessas duas aulas a gente basicamente abordou as pragas que atacam a massa de grãos e que fazem parte ali desse ecossistema, né, que estão ali nos grupos ali do meio biótico, né, que interage ali no ecossistema formado pela massa de grãos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não deixem de acompanhar também lá nos e-books que estão disponíveis, né? A gente também trata desses assuntos lá no e-book O Mínimo e também no e-book Termometria e Aeração. Dá uma pesquisadinha lá, dá uma olhada, tem material lá também. Essas tabelas também estão nesses e-books. Tudo que a gente apresentou
de tabelas aqui nas aulas estão também nesses e-books aí para você poder acompanhar. Você pode ir lá fazer o download, baixar, imprimir, material de consulta para você, ok? E no mais, ficamos por aqui e espero vocês então na nossa próxima aula. Lembrando sempre, não deixe de interagir com a gente, não deixe de trocar ideia, conversar com a gente lá no nosso grupo lá no Telegram e, claro, fazer aquele resuminho, né, bacaninha, né, lá no seu relatório, porque ele vai ser importante lá no final do curso. Então, você precisa entregar então esse relatório para ter então o seu certificado de conclusão. Ok, pessoal? Meu muito obrigado então, espero que esse conteúdo tenha sido bacana, que tenha sido proveitoso e qualquer dúvida estamos à disposição lá no Telegram. Ok, pessoal? Meu abraço a todos então e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!